Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente começa mais uma aula nossa de gestão. Na verdade, a gente vai dar continuidade à nossa aula 13, Planejamento Físico Funcional, que faltou a gente falar um pouquinho das áreas da UAN. Então, nesse momento, a gente vai saber quais são essas áreas e o que deve conter nessas áreas, né? Qual que é a importância delas. Bom, gente, começando aqui, a gente tem primeira área que a gente vai falar é a área de recebimento. Então, cada área tem o seu objetivo dentro de uma cozinha, né? Uma cozinha industrial. No recebimento, a gente recebe as matérias-primas, recebe produtos de limpeza e recebe os descartáveis. A gente vai fazer o controle dessas matérias-primas de dois modos, pessoal: qualitativo e quantitativo. Qualitativo é você ver a qualidade do alimento. Então, temperatura do alimento, se a aparência está adequada ou não, o cheiro, a gente olha também. Toda a parte de qualidades, características sensoriais, a gente olha nesse controle qualitativo. E o quantitativo? Quantitativo é nada mais, nada menos do que pesarmos e ver se está batendo de acordo com a nota fiscal, como que foi pedido, tanto por nós ou às vezes pelo setor de compras da sua UAN. Essa área de recebimento, gente, ela tem que estar localizada próxima ao estoque, tá? Muito importante que seja localizado ao estoque para que ela seja funcional, porque quando ela não é próxima ao estoque, você vai ter tempo, ou seja, não é racional, não tem economia de movimentos, que é o que a gente espera de uma UAN. Também é interessante que ela seja de fácil acesso aos fornecedores, como a gente viu na aula passada, que eu tenho que ter fornecedores, os fornecedores ter fácil acesso. Então, é ideal que ela seja no térreo, tá? Para facilitar isso. Outra coisa, pessoal, que é muito importante é que ela. Tá vendo aqui no slide que eu tenho as áreas para armazenar, mas temporariamente? É legal que ela tenha esse espaço para que você consiga armazenar temporariamente. Por exemplo, às vezes você não está com espaço no seu estoque ainda, ou ele está sujo, você tem que organizar lá, e aí ela fica um tempinho nessa área aqui de recebimento, tá? Com relação aos materiais, deixa eu só colocar eu mais para cá. Com relação aos materiais, gente, né, os equipamentos que a gente tem que ter na área de recebimento. Muito importante que a gente tenha uma balança, essa balança para fazer o controle quantitativo. Pode ser que ela seja de 25 quilos, pode ser que ela seja de 50 quilos, pode ser que ela seja de 100 quilos, depende do porte da sua UAN, né, quantos quilos ela vai acabar recebendo. Ela tenha também carro, plataforma, que é aquele carro que vocês provavelmente já viram em mercados no reabastecimento das prateleiras, que é aquele carro que a gente vai andando com os produtos em cima dele. Caixas plásticas, tipo engradado, tá? Porque a gente vai fazer acomodar esses alimentos, porque vem do fornecedor, então a gente acomoda nas nossas caixas. Monoblocos, estantes para a gente conseguir guardar qualquer tipo de vasilhame, qualquer tipo de caixa, né? Geralmente que a gente vai fazer essa troca com o fornecedor. Um lavador de recipientes, tanto de água fria quanto de água quente, e tanques também com esguicho de pressão, para justamente ajudar a gente a higienizar essas caixas e a higienizar frutas e verduras, tá? É nesse momento que a gente faz aquela pré-lavagem, porque muitas vezes, antes da gente guardar os hortifrutis, especialmente hortifruti, eles vêm muito sujos, com muita terra, com bichinhos, então a gente faz aquela pré-lavagem, então esguicha a água rapidinho, para sair lá as principais sujidades, tá? Então aqui, ó, gente, vocês estão vendo no slide as imagens. Eu tenho aqui um espaço que tem as estantes, tem as caixas para guarda temporária, né, dos alimentos. Eu tenho aqui o tanque para fazer a pré-lavagem, eu tenho a plataforma, eu tenho aqui as caixas novamente, mas ó, lembrem-se que elas nunca estão diretamente posicionadas no chão. A balança, tá? Dois tipos de balança aqui para a gente fazer o controle quantitativo. Beleza, recebimento, tá? A primeira parte da nossa aula a gente já passou. Agora a gente vai falar de estoque, armazenamento. Eu tenho três tipos de armazenamento dentro de uma UAN. Estocagem neutra, estocagem em temperatura controlada e estocagem de produtos de limpeza. Produtos de limpeza, a gente também pode falar que é um estoque neutro, porque não tem temperatura controlada, tá? A gente chama de estoque neutro aqueles que não vão ter temperatura controlada. Então, tanto no descartáveis quanto no produto de limpeza é neutro. Só que a gente tem que lembrar
que eles precisam estar armazenados em um local específico, para não haver contaminação química, tudo bem? Então, assim, o estoque neutro de alimentos é reservado a todos os produtos não perecíveis. Arroz, feijão, as farinhas, as latarias, os cereais em geral, aquilo que a gente geralmente guarda no nosso armário, na nossa cozinha, sabe? A gente chama de estoque neutro ou também chama de estoque seco, tá? Tudo para alimentos não perecíveis. A gente pode guardar os produtos descartáveis até no mesmo espaço, na mesma sala, por exemplo, mas não na mesma prateleira, tá? Porque isso também pode aumentar risco de contaminação, enfim, não é próprio, tá? Com relação ao produto de limpeza nunca pode estar armazenado próximo a produtos de alimentos, por conta desse risco de contaminação química. Vocês viram isso na aula de higiene dos alimentos, tá? Sempre em um localzinho específico. Então, beleza. Estoque neutro, estoque seco, só para alimentos que não são perecíveis. O que é perecível, a gente vai colocar numa estoque com temperatura controlada, um estoque refrigerado, que pode ser as câmaras frias, pode ser as geladeiras e pode ser os freezers. Aí, qual que é o alimento perecível, gente? Carnes, pescados, frios, laticínios, sobremesas, enfim. Tudo que estraga com mais facilidade, a gente vai colocar na estocagem refrigerada, como se a gente estivesse na nossa casa. A gente vai estocar na geladeira ou no freezer. Com relação ao estoque em temperatura ambiente, pessoal, a gente tem aí as mesmas recomendações, né, que a gente falou aula passada sobre cozinha. A porta, ela tem que dar vedação, aquela borrachinha de vedação na parte inferior, na parte de baixo da porta, para evitar sujeira, para evitar a entrada de insetos, enfim. Ela precisa ser aquela porta de mola, porque isso facilita na hora que a pessoa entra no estoque com alimento, na hora que ela sai com produtos. Piso lavável, material resistente, só que uma característica específica dessa área de estoque. Não pode, gente, ter ralos para escoar água, tá? Porque isso é proibido pelas legislações. E também facilita a entrada de pragas, né? Os ralos. Boa iluminação uniforme, assim como a gente tem na cozinha. No estoque, eu tenho uma característica também especial, aí, diferentemente da produção de alimentos, eu posso ter ventilador, tá? É importante que você permita a circulação de ar, até por conta disso, tá vendo que nessa foto os produtos nunca estão diretamente grudados na parede ou grudados no teto, não pode, tá? Porque isso facilita, dificulta, na verdade, a circulação de ar, aumenta a chance de contaminação. Janelas, é legal que seja iluminação natural. E quando tiver janelas, sempre elas teladas, assim como na nossa cozinha. Aqui a gente tem aqui, ó, estoque seco, ó, tudo que não é perecível. Com relação, né, a algumas outras características. Eu falei para vocês que os alimentos nunca podem estar grudados na parede. Essa distância tem que estar pelo menos 10 centímetros da parede, tá? Novamente, gente, reforçando, os locais para armazenamento de produtos de limpeza, para armazenamento descartável, têm que ser diferentes. Descartáveis, você pode estar até no mesmo espaço, na mesma sala, mas nunca na mesma prateleira, nunca muito próximo a produtos alimentícios. E o ideal é que você tenha um local específico para produtos de limpeza, tá? Se você só tiver um local, você tem que separar muito bem dentro da sua UAN esses materiais, tá? Quando são as maiores, grande porte, enfim, eu vou ter um estoque para cada tipo desses produtos. Um estoque para descartável, um estoque para uma sala de estoque para alimentos, uma sala de estoque para produtos de limpeza. É ideal que tenha os estrados, tá? Para te auxiliar nesse armazenamento. Temperatura do estoque seco não pode passar de 26 graus. Passando de 26 graus, aumenta, né? Você altera a temperatura do local e você promove algum tipo de risco desses alimentos estragarem, tá? Então, é até 26 graus. Por isso mesmo, não posso ter equipamentos como geladeira, freezers e tudo mais, que a gente acaba às vezes vendo dentro de UANs, que vão alterar a temperatura, vão alterar as condições térmicas e até mesmo a umidade do ar, a relativa do ar.
E aí, isso vai prejudicar o alimento que está lá guardado. Então, não pode ter geladeira, gente, no mesmo estoque, na sua dispensa, não pode ter uma geladeira, não pode ter um freezer, que às vezes a gente acaba vendo, tá? Porque isso altera a condição térmica, isso prejudica os alimentos ali guardados. Com relação a materiais, né, ou equipamentos que a gente precisa ter em um estoque, né, um estoque seco de uma UAN, a gente vai ter essas prateleiras, tá? Para a gente guardar os produtos. Armários podem ser também comuns, os móveis de escritório, referente ao trabalho do estoquista ou a quem for trabalhar lá, por exemplo, técnico de nutrição. Então, você tem um computador, você tem suas planilhas, você tem as mesas de escritório, essa parte toda. Escadinhas também podem ser necessárias para você guardar materiais lá em cima, ou banquetas. Balança, porque muitas vezes a gente pesa para mensurar para levar para a produção. Então, assim, o chefe de cozinha te pede 50 quilos. Então, você vai lá e pesa os 50 quilos. Você pesa os 20 quilos e o restante fica no estoque. Então, é necessário também uma balança, mas uma balança aí menor do que uma balança do recebimento. E essas prateleiras também, gente, podem ser moduladas, podem ser reguláveis. Não muda muito de um estoque, né? Que às vezes as pessoas acabam tendo em casa, uma despensa e tudo mais. Com relação ao armazenamento em temperatura controlada, gente, armazenamento em temperatura controlada, ele vai ser, né, o que eu comentei com vocês já. Vai ter geladeiras, vai ter freezers e vai ter câmeras. Eu posso ter ONEs com todos esses. E pode ser o que eu tenho ONE só com geladeiras ou freezers, depende do tamanho. As câmeras é em número suficiente para atender a demanda dos alimentos que você tem que conservar, tá? Então, quanto maior a sua ONE, mais câmeras ela terá, provavelmente. Tá? Então, aqui eu coloquei as temperaturas, mas lembrando que essas temperaturas sempre vocês precisam ver de acordo com a legislação que está regendo, tá? A sua unidade. Geralmente, assim, carnes vai ter essa temperatura. Conhecerem mesmo, tá? Outra coisa. Aí eu tenho as câmeras. Gente, as câmeras, como a gente comentou, sempre tem que ser feita, né? De material lavável, sempre tem que ser um material resistente a baixa temperatura. O nível, gente, tem que estar igual ao nível da cozinha. Por quê? Se eu tiver um degrauzinho para entrar dentro da câmara, isso vai piorar muito quando eu for limpar essa câmera. Porque como é que eu vou escoar água? Sabendo que nas câmeras eu não posso ter ralos, tá? Isso atrapalha. E atrapalha também quem vai fazer o transporte de alimentos para a câmera ou tirar alimentos da câmara, tá? Então, nível igual do piso, tá? Sem degrauzinhos. Novamente, não pode ter ralos nas câmeras. Termômetro tem que estar na parte externa da minha câmera, tá? Para eu conseguir fazer esse controle mais facilmente. É claro que, assim, quando a gente é técnico, ou nutricionista, ou estagiário mesmo, a gente acaba fazendo o controle de temperatura dos equipamentos todos os dias. E a gente vê a temperatura que está batendo no termômetro externo, mas a gente vê também a temperatura dentro a partir de um termômetro a laser, tá? Essas prateleiras são de inox ou de algum material que seja de fácil lavagem. E como vocês olham aqui na nossa imagem, a gente tem essas proteções para o piso, tá? Isso facilita também que ele não estrague com tanta facilidade. Geralmente, né, a gente vai dividir as câmeras em três, porque cada câmera, como é que a gente controla a temperatura? A partir do alimento que precisa de uma temperatura menor. Então, para você facilitar essa divisão, melhor você dividir ela em três câmeras, tá? Pelo menos. Essas câmeras, elas precisam ter um dispositivo de segurança que a pessoa que esteja dentro, ela consiga abrir essa porta de dentro, tá? Não de fora, porque antigamente era um grande risco a pessoa ficar presa dentro da câmara fria, porque não tinha esse dispositivo interno de segurança. Atualmente, a maior parte já tem, só quando são muito, muito, muito antigas. Novamente, né? Termômetrozinho na parte externa. Também, né? Nas câmeras, você tem uma luzinha que te mostra que provavelmente tem gente lá dentro, então ela tá como ligado ou desligado. E muitas vezes ela tem também alarme para abertura da porta pelo lado interno.
Aí, o que acontece, pessoal? A gente geralmente tem 3 câmeras, certo? Mas a gente também terá uma anticâmera. Essa anticâmera é como se fosse uma antessala, ou seja, antes de você entrar na sala, você tem um corredor, por exemplo. Antes de você entrar nas câmeras, você tem esse corredor. Esse corredor, ele vai ser destinado aqui. Às vezes, o que acontece, gente? A gente vai ter... A gente vai entrar, então a gente está numa temperatura, quentíssima dentro da nossa cozinha, a gente vai ter que entrar nas câmeras que tem uma temperatura muito baixa, né? Negativa e tudo mais. Então, essa anticâmera vai facilitar para que você se prepare para a temperatura que você vai entrar. Então, ela ajuda na proteção térmica. Nessa anticâmera, você também vai ver os alimentos que vão ser utilizados no dia. Por exemplo, o chefe pediu tantos quilos de carne, então o pessoal tirou do estoque, tirou esses quilos de carne e colocou na anticâmara, para facilitar com que ele pegue depois essas carnes, tá? Então, é um local que vai estar tudo que for consumido, tudo que for feito no dia, tá? Os gêneros. Tudo que for fazer nesses dias vai ficar nessa anticâmara. A temperatura recomendada de uma anticâmara é 12 graus, tá? Então não é uma temperatura tão baixa assim, justamente para proteção térmica. E aí, gente, olha só, é aí onde vai ter ralo, porque aí vocês podem até me perguntar: nossa, mas não tem ralo na câmera, como é que faz? Você vai escoar a água das câmeras para a sua anticâmara. E aí você consegue fazer esse escoamento de água tranquilamente, tá? Então, geralmente você tem 3 câmeras ou até 5 câmeras, você tem uma anticâmera só, tá? Que é esse corredor para você se preparar para entrar dentro da sua câmera. Aí agora a gente passou do estoque, gente. Falar área de pré-preparo. Lembrando que a área de pré-preparo é para você fazer aqueles cortes, descascar, lavar, tudo isso. Então, você tem diversos pré-preparos dentro de uma UAN. Você vai ter um pré-preparo de carnes, que também a gente chama de açougue, pré-preparo de vegetais, pré-preparo de sobremesas, que também a gente vai fazer frutas e sucos. E se for um hospital, também a área de dietas. Cada pré-preparo desses que eu comentei, ele precisa ter uma bancada específica, utensílios específicos para ele e pias específicas para aquele local. Então, eu nunca posso fazer vegetal e carne na mesma bancada, ou sobremesa e carne na mesma bancada, tá? Tudo separadamente, porque para a gente evitar contaminação cruzada. Aí, com relação ao pré-preparo de vegetais. Pré-preparo de vegetais, a gente vai fazer lavagem, cortar, tanto legumes, quanto tubérculos, quanto verduras, quanto frutas também a gente acaba fazendo aqui. Geralmente a gente vai encontrar o que nesse pré-preparo de equipamentos? O descascador de batatas, tá? A gente vai encontrar aqui, ó, o descascador. O balcão de aço inox, né? Que geralmente você tem 2 cubas. Pia para higiene de mãos é interessante, mas não necessariamente tem. Mas é legal que tenha para a pessoa não ter que se deslocar muito para lavar as mãos. O tanque, que é esse fundo falso perfurado aqui, que auxilia na lavagem desses vegetais. O carro tipo prateleira, que é aquele carro que a gente acabou vendo, só que de uma maneira menor, porque isso vai ajudar a transportar. Então, às vezes, a gente vai ter cubas com peso muito grande, então não dá para levar nas costas, né? Então, tem que levar no carrinho plataforma. Na verdade, carrinho plataforma não. Carrinho tipo prateleira, que é um carro que tem várias prateleiras. As placas de altileno, que são essas placas que a gente utiliza para cortes, então tem cores diferenciadas. Isso vai depender da política da sua UAN, como ela vai dividir isso. Picador de vegetais, então a gente tem um picadorzinho aqui de vegetais e processador de legumes, tá? Tudo isso para facilitar no pré-preparo dos vegetais que a gente vai consumir. Aí a gente tem o pré-preparo das carnes, pessoal. Pré-preparo de carnes, onde a gente faz os cortes das carnes em geral, pré-preparam ela, né? Esse pré-preparo das carnes, ele pode ser em área climatizada. Na verdade, é interessante que ele seja em área climatizada. Que significa isso? Que ele tem uma temperatura controlada, entre 12 e 18 graus. Para o funcionário que fica lá, não toda hora ele tenha que fazer o tanto de carnes que tem que fazer, depois voltar para o estoque para pegar mais, porque isso atrapalha o trabalho dele, né? Então, é legal que ele já consiga pegar tudo e consiga deixar no pré-preparo dele. Se não, como ele vai demorar para fazer todo tipo de carne, para fazer tantos quilos, se ele não está numa temperatura controlada, a temperatura da carne vai aumentando. Isso não é legal, por isso que ele vai ter que pegar de pouco em pouco.
Quando a temperatura é climatizada, ele consegue pegar tudo de uma vez e fazer, né, tudo de uma vez. Bancada, vai ter uma bancada para corte, tá? Para fazer os cortes das carnes. Tem também um balcão que normal, que tem em qualquer tipo de setor, com cuba, com prateleira e tudo mais, para ele guardar, né, alguns equipamentos específicos de açougue. Tem o amaciador de bifes, que vocês já provavelmente já viram em alguns açougues. O moedor de carnes. Você tem também a serra de fita, que eu não coloquei a imagem dele aqui, mas é um equipamento para fazer grandes cortes de carne, tá? E também se utiliza bastante. Utiliza também, muitas vezes, os moldes de carnes para fazer um corte de carne mais diferente, tá? Então, quando for em área climatizada, a temperatura é de 12 e 18 graus. Então, aqui é uma área de corte de carnes, essa área de corte de carnes era uma área com temperatura controlada, por isso que ela fica fechada, tá? Então, se pega muito quilo de carne, então tem aqui a piazinha para higienizar mãos, tá? Então, ó, tá vendo que as carnes nunca estão dispostas ao chão diretamente, tá? Então, isso aqui é uma sala de pré-preparo de carnes. Aqui eu tenho a área de saladas, então tá vendo? Todas as áreas elas são divididas. Algumas unidades conseguem colocar porta em cada dessas áreas, outras não, tá? Então é uma grande cozinha com várias bancadas diferentemente. Nessa área de pré-preparo, é muito comum, gente, a gente encontrar essas estantes aqui, que é onde vai ser colocado tudo que vai ser utilizado diariamente. Então, o estoquista acaba fazendo isso, ou o auxiliar de estoque. Ele leva para a área de pré-preparo tudo que vai ser utilizado, tudo que foi requerido pelos funcionários naquele momento. Aí, com relação, a gente tem pré-preparo de cereais também, tá? Não todas as ones que tem, mas algumas que fazem muito esse tipo de preparo acabam tendo, que é uma área para você fazer escolha de cereais, então escolher feijão, por exemplo, escolher leguminosa e lavar esses cereais e essas leguminosas. Então, geralmente você tem um balcão para fazer a escolha, né? Como as nossas mães ou avós faziam antigamente. E com esse balcão, ele tem uma abertura lateral. É que eu não consegui achar uma imagem disso específico para te mostrar para vocês. Para escoar, na verdade, os cereais que já foram escolhidos. Também tem essas caçambas, que elas têm essas rodinhas, que é para lavar e você conseguir transportar esses cereais, porque, gente, a gente está falando de muito cereal, tá? Não é assim 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos. A gente tá falando de 30 quilos, 50 quilos, 100 quilos e para cima, dependendo da UAN. Tem um banquinho anatômico. Gente, esse banco anatômico é porque, assim, a gente vai fazer a escolha. Imagina eu ficar assim. Então, eu tenho um banquinho anatômico para facilitar para o funcionário que for trabalhar lá, pia para higienizar mãos e tudo mais. Espero que vocês estejam entendendo aí, tá? Essa aula é mais para a gente saber o que a gente acaba encontrando dentro da UAN. Quem já trabalha em UAN já sabe, né, o que a gente vai acabar encontrando dentro de uma cozinha industrial. Com relação lá, área de pré-preparo de sobremesas, frutas e sucos. Pessoal, lá a gente encontra novamente o balcão de aço inox, que tem a cuba, tem gaveta, tem todas as prateleiras para a gente acabar guardando equipamento. Tem também tampa ou mesa de mármore, porque algumas sobremesas, por exemplo, chocolate, a gente vai precisar dessa mesa para fazer isso. A balança, então você tem uma balança, mas é uma balança menorzinha, porque em sobremesas, confeitaria, você precisa de um peso bem específico, né? Tem um cuidado bem específico com as sobremesas. Batedeira industrial, que a gente acaba vendo, liquidificador industrial, forno elétrico, carro tipo prateleira. Pessoal, uma dica: quem tiver curiosidade de saber valores de produtos industriais para cozinha, como que esses produtos de cozinha industrial tem, na Luz tem uma rua específica disso, que é a Rua Paula Souza, né? Então, quando todo mundo voltar ao normal, né, depois dessa pandemia, é interessante para quem quer conhecer mesmo essa área, tá? Tem o carro tipo prateleira, que é aquele carro que tem as prateleirazinhas.
Tem a geladeira, nessa área eu posso ter geladeira, porque eu preciso, né, de novo, quando a gente está trabalhando em confeitaria, a gente precisa, muitas vezes, resfriar um produto muito rapidamente. Freezer, tem um fogãozinho menor do que uma área de cocção, por exemplo. Você tem espremedor de frutas industrial, você tem cortador de frios, porque tudo isso auxilia no preparo de sobremesas, frutas e suco, tá? Então, os equipamentos que a gente vai encontrar, a gente encontra na nossa casa, mas é tudo em formato para atender grande número de refeições, tá? Industrial. Aí a gente tem a área de cocção, que a área de cocção é a nossa área de preparo, também chamada, que ela tem que estar entre a área de pré-preparo e a área de distribuição, tá? Para facilitar esse rodízio aí. Então, nela você tem as bancadas, você vai ter os fogões, os fornos, as caldeiras, que é a área onde a gente prepara mesmo o alimento, tá? Então, eu coloquei aqui o caldeirão autoclavado. Geralmente, a gente não consegue achar isso em lojas, só por online, né? Só por site que a gente consegue ver isso. Você tem os fogões, né? Fogão industrial, as fritadeiras aqui industriais, você tem os fornos que são independentes dos fogões, você tem as coifas para auxiliar nessa circulação de ar e também para não ter tanta gordura ali, né? Armazenada, você tem as mesas auxiliares para auxiliar o preparo do chefe, do subchefe e tudo mais. E também você tem cubazinha para higienizar mãos. É interessante, pessoal, que cada área dessa eu tenho uma piazinha para higienizar mãos para facilitar quem for trabalhar lá, tá? Para ele não ter que sair de lá e ir para outro lugar para lavar a mão. Aí eu tenho também uma área chamada de espera para distribuição, que geralmente ela fica próxima aqui mesmo, que nessa área a gente vai ter alguns equipamentos que é como se fossem geladeiras, talvez vocês já tenham visto isso, que é como se fossem geladeiras, mas são temperaturas quentes, que a gente chama de pass-through, que é um equipamento que é uma geladeira, na verdade, só que a temperatura dela é quente, então 65 graus, para você conseguir manter a temperatura do alimento preparado lá. E aí a pessoa que está na distribuição, ela só pega lá do pass-through e leva para a distribuição, tá? Então, que já está pronto, o pessoal do preparo coloca no pass-through, e o pessoal que está na distribuição, às vezes acabou lá alguma coisa que estava na pista, ele pega do pass-through e leva para a pista novamente, tá? Então, eu tenho tanto o quente, né, quanto o frio. Então, eu vou ter uma geladeira fria também para sobremesas, para sucos e tudo mais. Essa distribuição, gente, ela vai depender muito da sua WAN, como ela é, se ela é uma WAN que eu tenho garçom, se ela é uma WAN self-service e tudo mais. Se for uma WAN self-service, ela vai ter ou cafeteira física, por exemplo, cafeteira fixa. Eu vou ter essa disposição, tá? Então, pode ser que eu tenha gente lá servindo, pode ser que a pessoa se sirva sozinha, depende muito do tipo da WAN, modalidade da sua WAN e tudo mais. Aí eu tenho um local que eu tenho um lavabozinho, eu vou ter o tampo de inox aqui para a pessoa, você ter o apoio para colocar utensílios, garfo, faca, colher, pratos, você tem os balcões térmicos para manter a temperatura do alimento, tudo isso, mas depende muito da WAN em geral. Aí, o que acontece, gente? Eu comentei com vocês que dentro de uma WAN eu vou ter o local de higienizar panelas dentro da cozinha, que vai lavar tudo que for sujo pelo pessoal da cozinha, então que eu chamo de lavagem de panelas, e eu tenho um local de higienização que é para lavar utensílios, mas utensílios que são utilizados pelo nosso cliente, tá? Então, às vezes, na verdade, é ideal que essa área de lavar utensílio do cliente, bandeja, garfo, faca, sujo, prato, pelo cliente, seja uma área separada. E nessa área separada, eu tenho um guichezinho. Esse guichezinho, a pessoa entrega a sua bandeja, o pessoal que está na área de limpeza do utensílio vai pegar a bandeja suja e lava lá, tá? Então, muitas vezes não é dentro da cozinha, é ideal que não seja dentro da cozinha, tá? Por que é ideal que não seja dentro da cozinha? Porque eu não posso ter contato
de um utensílio limpo com um utensílio sujo que está vindo do cliente, tá? Então, é interessante que esse sistema de distribuição não ofereça risco de contaminação cruzada, tá? Dependendo, aqui eu coloquei essa observação do número de refeição, você tem um esguicho de pressão para facilitar a limpeza e a máquina de lavar louças também, ela é formato industrial. Com relação a lixo, né? A gente tem a parte do depósito de lixo. Esse depósito de lixo é para todo o lixo que foi produzido durante a produção de alimentos. É ideal, pessoal, que ele esteja localizado em um ponto que consiga ser retirado todo dia que tem que tirar lixo, e às vezes mais de uma vez por dia, dependendo do porte da sua UAN. Essa câmera, né, muitas vezes a câmera de lixo mesmo, tá? Dependendo do seu local, muito hospital tem. Ela é uma câmara, mas de lixo, tá? E aí tem que ser material lavável e ela tem que estar sempre fechada. Se eu não tiver a câmara de lixo, se eu tiver uma grande lixeira, novamente, material lavável, porque eu tenho que lavar essas lixeiras, e fechadinha para evitar mosca, barata e por aí vai. É importante também que se eu tiver, né, essas lixeiras, elas tenham bem, que você consiga lavá-las facilmente. Então, se você conseguir lavá-las facilmente, que eu tenha a torneira, esguicho de pressão com água, para você conseguir fazer a limpeza diária. Pessoal, lixeiras, em geral, tem que lavar diariamente, tá? Não pode lavar assim quando der na telha, tá? É interessante que elas também sejam projetadas para evitar acesso de bichos, ratos, gatos, cachorros e tudo mais, que o lixo também não seja um local para contaminar esses alimentos, contaminar água nem nada, todos eles com tampa, tá? É muito comum agora a gente ter o cuidado de separar o que é reciclável do que não é reciclável, então praticamente todas as ruas têm tido esse cuidado, então lixeiras diferentes, tá? Então a gente acaba vendo. Aí eu tenho os anexos. Anexos seria o que a gente chama da sala de administração, por exemplo. A gente, por exemplo, vocês vão se formar, vão ficar na sala administrativa, a sala que a gente chama de aquário, porque é uma sala toda feita de vidros e eu consigo avaliar todo o que está sendo realizado, tá? Reservada ao chefe de cozinha, pessoal de contabilidade, a nós e tudo mais. Essa sala, pessoal, ela sim pode ter um degrauzinho, ela pode estar em um nível superior à cozinha, justamente para facilitar a visão da cozinha inteira. É a única sala que a gente consegue ter essa visão mais total do que está sendo realizada ali pela nossa UAN. Aí outros anexos, vestiários, vocês têm também. Vestiário também interessante, gente, que seja próximo à área que os funcionários entram, tá? Para facilitar isso. Então, aqui eu tenho uma recomendação bem básica, né? Tem que, lógico, ser separados por gênero, né? Homem e mulher. Para cada 20 funcionários masculinos, para cada 20 funcionário masculino, eu tenho que ter pelo menos um vestiário. Para cada 20 funcionárias feminina, também eu preciso ter um vestiário, tá? E aí eu falo o que precisa ter em cada um desses vestiários. Você tem ainda também nas UANs uma área técnica para instalar sistemas de ventilação e tudo mais, às vezes depósito de gás e tudo mais. E aí é uma área que ele não fica dentro da cozinha, é uma área que fica mais longe da cozinha, mas é anexa ao nosso local de trabalho, tá? Com isso aqui, a gente acaba finalizando a nossa aula de planejamento físico-funcional. Eu coloquei aqui, gente, a planta baixa de uma UAN, tá vendo? Que eu tenho vários setores aqui e tudo com legendinha. Isso a gente acaba fazendo muitas vezes. Eu fiz a planta de UAN, quando eu estava trabalhando em estágios, sempre pedi uma planta e tudo mais, que é para você justamente ver aonde está cada coisa, para ver se não está tendo contaminação cruzada. A partir da planta a gente consegue ver isso, como é que é o fluxograma, que vai ser a nossa próxima aula. Então, espero que vocês tenham conseguido entender, tá? A nossa atividade, eu vou mostrar aqui para vocês, ela é uma atividade que também vai ser mais tranquila,
né? Porque eu tenho aqui, como a gente fez 5 testes daquela primeira parte da nossa aula, a gente vai ter também 5 testes da nossa atividade aqui para realizá-la. Deixa eu ver se eu peguei a certa aqui, não. Pegando a antiga. Então, eu tenho aqui a nossa atividade, né, para de hoje, dia 31. A gente está abrindo aqui, já mostro para vocês. Ela é uma atividade de teste, então eu vou ter 5 testes também para a gente terminar essa parte de planejamento físico funcional, tá? Então, cada questão tem a sua resposta correta. Uma resposta correta, na verdade, tá? Uma só. Aqui, pessoal, na 4, vocês têm que citar, então vocês têm que escrever. Aqui, vocês vão citar 3 equipamentos que têm que estar presentes na área do pré-preparo de vegetais, tá? Então, esses 3 equipamentos vocês vão falar. E aí, vocês vão preencher o gabaritinho novamente aqui embaixo. Vocês podem me enviar justamente no corpo do e-mail, sem problema nenhum. Assim, correlacione corretamente as colunas. Então, vocês vão ver. Pré-preparo de carnes. O que será que tem nesse pré-preparo de carnes? Aonde for, vocês vão colocar por exemplo. Pré-preparo de sobremesas. Aonde for o 3, vocês vão colocar o 3, tá? Tranquilo aqui a nossa atividade de hoje, tá? Outra coisa, gente, eu estou esperando, né, as novas recomendações, mas o nosso projeto de One continua, só que a gente vai fazer ele de uma maneira mais resumida do projeto inicial, por conta disso tudo que tem acontecido. Eu vou passando, né, na próxima aula eu passo mais informações para vocês do como vai ser esse projeto de One, tá? Então se cuidem, estou recebendo as atividades de vocês, todo mundo que me recebe eu dou a devolutiva. Em breve, né, eu estou esperando a maior parte dos alunos me enviarem as atividades para eu disponibilizar para vocês o gabarito de todas as atividades feitas, tá? Então, próximos dias aí, é capaz que vocês vejam vídeos relacionados a gabarito e tudo mais, tá? Então, é isso, gente. Fiquem com Deus, se cuidem. Até mais.